Fala pessoal, nesse vídeo eu vou apresentar para vocês tudo sobre a nossa análise de payoff médio dentro de desempenho personalizado. Eu vou começar explicando para vocês o objetivo da gente olhar exatamente essa análise. Lembrando que nós estamos com o filtro de análise personalizada filtrado em estratégias. Ou seja, o nosso objetivo aqui é conseguir entender qual estratégia está trazendo o melhor payoff dentro do nosso operacional. Vamos só relembrar também o que é payoff. Para quem não sabe, payoff nada mais é do que risco-retorno. E o que é o nosso risco-retorno? É o quanto nós aceitamos perder em uma operação para quanto a gente busca ganhar na mesma operação. Se a gente não conseguir equilibrar o nosso payoff ou o risco-retorno versus o nosso percentual de assertividade, a conta nunca vai fechar. A conta nunca vai fechar. Então, essa estratégia e essa análise, na verdade, ela traz exatamente essa visão para a gente. Por estratégia, porque nós estamos em desempenho personalizado, filtrando a análise estratégia. Então, por estratégia, qual traz o melhor risco-retorno para nós, ok? Dito isso, eu vou primeiro apresentar para vocês os nossos campos de highlights. Então, começando aqui do lado esquerdo, a gente tem assertividade, que está como 76,7%. O que isso significa? A gente está olhando um resultado financeiro, ok? Mas a gente também traz o percentual de assertividade. Então, baseado em todas as operações que tem atreladas às estratégias, a nossa assertividade está em 76,7%. A partir de qual percentual que dentro desse risco-retorno nós ainda estaríamos rentáveis? A partir de 20%, como fica apresentando aqui no campo rentável. Depois que você viu esse percentual, você ainda pode clicar aqui no izinho e ele leva para a nossa tabela de relação e assertividade. O que é isso? Vamos vir aqui na descrição de relação. Relação nada mais é do que o total do resultado positivo dividido pelo total do resultado negativo. Isso traz a relação de risco-retorno, a relação de payoff. A nossa relação de payoff, contabilizando todas as operações atreladas a todas as estratégias, está em 5. Isso significa que, a partir de 20% de assertividade, já estamos conseguindo extrair dinheiro do mercado. Lembrando que, se você tiver preenchido os custos por operação, esses valores eles já são os líquidos, ou seja, descontado os custos que você inseriu lá na nossa tela de custos, ok? Então, aqui 20%, e a gente consegue ver a partir dos 20% quanto você consegue ganhar com esse risco-retorno. Voltando para a nossa tabela de highlights aqui, a gente tem o que é chamado de MOP, ou seja, maior operação positiva. Dentro de todas as operações positivas, qual foi o maior resultado financeiro? 7.785. Nós temos o TOP, que é o total de operações positivas. Dentro de todas as operações realizadas, 23 delas foram positivas. E o MRP, que nada mais é do que a média do resultado positivo. Como que é feita essa média? Pegamos todos os resultados positivos e dividimos pela quantidade de operações. Isso traz a média de resultado positivo por operação, que nesse caso é 755,65. Aqui do lado direito nós temos o MON, que é a maior operação negativa, nesse caso 820. O TOM, que é total de operações negativas, que nesse caso também foram 6. E o MRN, que é a média de reais negativos. De novo, dentro das operações negativas, todos os resultados negativos somados dividido pela quantidade de operações. Isso traz o nosso resultado médio dentro das operações negativas, que foi 573,33 negativo. Claramente, a gente já consegue enxergar aqui que, na média, eu ganho mais. Quando eu ganho 755,65. Quando eu perco 573,33. Isso quer dizer que o nosso payoff está bom. Tanto é que, dentro desse risco-retorno, aqui apresenta que com 20% de assertividade, a gente já tem um risco-retorno rentável. Então, claramente, esse é um
É um dado importantíssimo para a gente olhar. Mas, considerando que a gente está dentro de desempenho personalizado, a gente também tem que olhar as nossas estratégias, né? Nós filtramos estratégias, então vamos olhar qual estratégia tem o melhor e o pior risco-retorno. E aí, antes de eu entrar nas barras, eu vou mostrar para vocês aqui a nossa regra de destaque. As barras destacadas representam a maior e a menor relação. Não são elegíveis ao destaque as barras que têm menos da metade da média das operações. Então, vamos traduzir aqui. A gente tem destacado a venda de máxima e a gente tem destacado a compra de mínima. Claramente, a venda de máxima, que está com uma relação de 0,3, é o nosso pior risco-retorno. Por quê? Porque quando a gente ganha 144 na média. E quando a gente perde 573,30. Então, claramente, essa estratégia, a gente está com um risco-retorno muito ruim. Qual seria a primeira sugestão para você que tem algo parecido no seu operacional? Não faz mais essa estratégia. Coloca ela a ser feita dentro do simulador. Quando conseguir atingir um payoff melhor, aí você traz ela de novo para o seu operacional na conta real. Claramente já é uma leitura que a gente pode fazer aqui. Segundo ponto, dentro da compra de mínima, que também está destacado e é o nosso melhor risco-retorno. Relação total, 1.416. Por que essa relação está com 1.416? Porque não tem nada de resultado negativo. Então eu não tenho como dividir o total positivo por 0. Então ele fica 1.416. E aí, aproveitando, quando você passa o mouse em cima da operação, ele aparece a relação total, o total de operações, as operações que foram positivas, que nesse caso foram todas, e a assertividade. Por que a assertividade aqui não está em 100%? Porque nós tivemos operações que saíram no 0 a 0. E aí ele acaba ficando como 90,9. Quando a gente clica em cima dessa barra, é apresentado todas as operações que são vinculadas àquela estratégia. Aí a gente também pode vir aqui, aplicar análise personalizada, fazer um filtro específico, enfim, você tem todas as possibilidades aqui dentro. E por último, não está destacada, mas também tem um risco-retorno bom, que é o pullback. Risco-retorno aí só acerta, então obviamente tem um payoff bom. Então a gente pode olhar no detalhe também as que não estão destacadas. A gente mostra destacadas exatamente para poder focar a atenção no que está bom e no que está ruim. Um último ponto importante a ser destacado, imagina que você tenha um risco-retorno muito bom como esse, que não está destacado, e um risco-retorno menor como esse que estivesse destacado. Qual a justificativa para isso? Se uma das barras não atinge metade da média das operações, ela não se torna elegível para ser destacada. E aí, nesse caso, a gente pode ter esse tipo de situação, como eu expliquei no exemplo anterior. Bom, é um pouco intuitivo, mas a gente tem aqui embaixo a descrição do MRP, como eu expliquei aqui em cima, que é a média do resultado positivo, e MRN, que é a média do resultado negativo. Essas eram as informações que eu gostaria de passar para vocês nessa análise. Se por algum acaso ficou qualquer dúvida, ou vocês têm alguma sugestão, ou eventualmente identificou algum problema, envie uma mensagem para a gente aqui no nosso chatbot, do lado direito inferior, seleciona as opções e vai ser o maior prazer poder responder vocês. Tá legal? Então é isso, muito obrigado e boas análises.